Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, terça-feira, 26 de maio. Nós celebramos hoje, a igreja celebra hoje São Felipe Neri, presbítero, né? Nasceu na Itália, criou várias comunidades cristãs de jovens, promovendo animadas reuniões e o canto coral. Ele é presbítero e fundador da Confederação do Oratório. Ele dedicou-se especialmente à acolhida de todo tipo de necessidade, da miséria, né? E ele tudo fez com amor e com alegria. Então, é exemplo de São Felipe que nós possamos aprender a seguir e responder ao chamado do Senhor Jesus, com alegria, com amor e com serenidade e gratidão. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 28 ao 31. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho que nós estamos refletindo hoje é a sequência do evangelho de ontem, quando o jovem se afastou, né, entristecido, diante do convite de Jesus de doar os seus bens, ele se afastou por causa da sua grande riqueza. Ele não teve coragem de seguir a Jesus e deixar a sua riqueza. E esse contexto aqui que Jesus está colocando para nós foi diante do confronto de Pedro, né? Pedro falou assim: olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber, né? Como que vai ser a nossa vida? Na realidade, a mentalidade dele era ainda, né, daquele Jesus que viria para excluir aquele poder que existia naquele tempo, aquele poder, aquela riqueza, e ele seria o rei. Então, como deixamos tudo para te seguir, Senhor, e o nosso desejo do coração é de que o Senhor seja, né, um grande rei, um grande líder, o que vai ser de nós? E aí Jesus dá essa resposta tão linda, né? Quem deixa tudo por amor ao reino, ao Evangelho, receberá nessa vida 100 vezes mais. E de um modo especial aqui está falando daqueles que fazem a opção pela pobreza, que deixam a sua casa, que deixam a sua vida, deixam os pais, deixam os bens, deixam tudo e vão seguir e servir a Jesus, como missionários, como presbíteros, como tantos outros aqueles que se dedicam exclusivamente a seguir e a servir o chamado de Jesus. Mas esse chamado não fica só retido àqueles que deixam tudo absolutamente, fazem uma opção total e exclusiva por Jesus. Esse chamado continua para nós também. Também nós somos chamados a seguir e a servir Jesus por amor ao Evangelho. E muitas vezes deixamos muita coisa, né? Deixamos a casa, deixamos a família quando assumimos um compromisso por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor
ao irmão, nós buscamos essa realidade que Jesus convida os discípulos a fazer, a viver. E quando nós olhamos tudo isso, nós vamos ver, né? Quantas pessoas que a partir do momento em que nós nos dispomos a seguir e a servir, começam a fazer parte da nossa vida. Em quantas casas nós somos bem recebidos, em quantas famílias, né, nós somos acolhidos com amor, quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas passam a fazer parte do círculo da nossa vida e de um modo completamente diferente daquele que nós vivíamos no nosso mundinho, no nosso reduto familiar. Mas Jesus também diz uma outra coisa, né? Receberá tudo com perseguição. E quantas vezes ouvimos, né? E até muitos ouvem, né? Mas de novo na igreja, de novo, não foi ontem, e vai hoje de novo, e vai amanhã, e assim é a realidade daquele que, por amor a Jesus, se dispõe a seguir e a servir. E esse convite não ficou restrito só aos discípulos e aos apóstolos, é para todos nós, cristãos batizados. Deixarmos tudo aquilo que é apego, tudo aquilo que nos mantém prisioneiros e nos libertarmos e seguirmos e buscarmos essa vida nova com Jesus. Porque a promessa dele deixa tudo aqui, a vida eterna é diferente, vai ser completa eternamente com Deus, na graça de Deus. E o complemento que ele faz, né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É para mostrar para nós que os critérios do reino não são os mesmos critérios do mundo. Aqui o que importa, né, na sociedade materialista, o que importa é o dinheiro, é o sucesso, mas para diante de Deus é a postura do nosso coração, é a humildade, é a alegria de buscar, de servir e de seguir. Quem é arrogante, é autossuficiente, fica para trás, fica por último. Esse é o convite de Jesus, tudo o que nós fizermos por amor a Jesus, nós devemos fazer com humildade, com alegria, com a certeza de que a nossa meta, nosso final, né, será na graça e na bênção de uma vida eterna com Ele. Essa frase de Jesus, né, muitos dos primeiros serão os últimos, é um alerta. É um alerta contra o orgulho, contra a vaidade, contra a garantia daqueles que põem a sua certeza nos bens terrenos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é dom, é graça, é bênção que vem de Deus. Então, busquemos viver a realidade de seguir e servir ao Senhor com amor e alegria. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, né? Hoje que nós celebramos São Felipe Neri, possamos, vendo o exemplo, né, dele, de tantos homens e mulheres que deixam a sua vida, ou que doam parte do seu tempo, da sua vida, por amor a Jesus, ao anúncio do Evangelho, ao anúncio desse reino de Deus, para que ele aconteça aqui e agora já, e na vida futura, né, plenamente com o Senhor. Que tenhamos uma boa semana, um bom e abençoado dia, e escutando esse chamado de Jesus, possamos nos colocar à disposição de seguir, servir ao chamado, ao reino, à pregação do Evangelho, ao anúncio desse Deus amoroso e misericordioso, que nos olha, nos ama e cuida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.